A paz seja convosco, povo do Altíssimo, que o Eterno abençoe a todos. Queremos dirigir ao povo de Alcha, de Al, nessa tarde, de Alrushua e de Arro, de Arrushua. Somos uma família, irmãos, por essa terra linda, maravilhosa, brasileira. E estamos então unidos no propósito de anunciar o nome, continuar anunciando o nome. Embora o nome seja a bandeira, a nossa bandeira de identificação, nós precisamos entender que Ial tem um povo remanescente, um povo com o qual o dragão, segundo a palavra, está irado e foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Alrushua ou em Alcha, tá bom? Não podemos deixar, não querer misturar Ial com Ialro, Ialcha com Ialrushua. Não podemos estranhar isso. É natural. Nós podemos optar pelo hebraico antigo, o verbo chá, o hebraico antigo, falar chá, Ialcha, ou falar Ialshua, né? O hebraico moderno. Alguns falam que Shua quer dizer choro. Não tem problema, Ialcha chorou, né? Isso não tem problema nenhum. Ialcha chorou e chora por nós, certo? Isso não é problema. O verbo pode se traduzir. O que não se pode traduzir é nomes próprios, né? Nós sabemos que é transliterado. Por isso nós vemos com bons olhos nossos irmãos falar Ialcha, nossos irmãos falar Ialshua, né? Não há problema algum quanto a isso. Seja bem-vindo você no meu canal que fala Ialshua, Ialrushua, Ialruun, Ialru, Iarro, Ial, tá bom? Seja bem-vindo. Quero dizer que você tem aqui um irmão, tem aqui um amigo, tá bom? Para todo momento, toda hora. Nós temos opiniões diferentes em alguns aspectos, vocês já perceberam? Porque eu aprendi pela escritura. Eu aprendi o nome, não foi pelo Romilson, não foi pelo irmão tal, o irmão Pedro, o irmão Paulo, o irmão Romilson, o irmão Mateus, não. Eu aprendi foi na palavra. Eu aprendi pela palavra. E como é que eu comecei esse estudo? Alguns irmãos sabem que alguns irmãos nossos do passado que começaram a estudar o nome, temos um querido amigo nosso também, não digo amigo porque ele não é meu amigo assim não é meu amigo de caminhada, como muitos de vocês também não são, mas somos amigos de fé, do nome, pro nome, não é verdade? Certo? E aí a gente tem contato com essas pessoas através de canais. Eu faço parte de muitos canais também, até de vocês mesmos que estão me vendo. Nós estamos aí, tá? Junto com vocês. No meu canal não é antigo, não é tão antigo. Mas a tendência é encontrar pessoas que se identificam com a minha fé, com a minha emuná, tá? Sabemos que até a palavra fé também é o nome de uma deusa, né? Mas emuná. Nós temos então contatos com várias pessoas do nosso grande país e fora do país também. Mas não quero falar muito de mim, quero focar num ponto aqui. Nós temos então falado e criado letras musicais que fala aquilo que eu acredito ser uma sã doutrina. Nas minhas letras musicais, nos meus louvores, está aí aquilo que eu acredito. Então fique à vontade para assistir, para julgar meu trabalho, e eu me sinto à vontade para julgar o vosso também, mas isso fica no campo deixamos isso no campo da crença, que isso não empate o nosso orave um pelo outro. Vamos conversar, vamos ser tranquilos. Nós não somos falsos profetas um para o outro, porque nós cremos no mesmo Ial, né? Nós anunciamos o mesmo Ial e confirmamos a fé no Ial.
tenho opiniões diferentes com relação a alguns pontos. Com relação a alguns pontos. Eu conversando com o irmão, entrando em contato, ele comigo, ele falou assim que não quer levar adiante outros pontos no seu nome. Eu falei, tudo bem, você pode não querer levar adiante outros pontos, mas não é só o nome que os emissários, primeiros emissários, chamados apóstolos também, eles levavam, não. Eles levavam o ensinamento do batismo, que é da imersão, como sendo obrigatório, em nome de Yahshua, né? Então eles levavam isso aí, tá? O batismo. Eles levavam também a guarda do Shabat, nós sabemos disso. Mas alguns irmãos sabem, eu sei, nós sabemos, que são impedidos de guardar o Shabat. Então nós não podemos cobrar dos nossos irmãos a obrigação do Shabat, porque os patrões não dão, e esses irmãos têm que se alimentar, têm que sustentar filhos. Algumas vezes é aquela história da ovelha no buraco, né? Então o que é que nós temos que fazer? Que ter paciência e deixar Yahshua operar. Mas eu acredito que a maioria dos irmãos que creem em Yahshua reconhece o Shabat como sendo o dia do descanso. Eu tenho procurado levar o ensinamento de uma maneira bastante espiritual e racional, certo? E ver que realmente aquilo que é ídolo, quando se tratar do nome de ídolo, nós não mencionarmos no nosso ensinamento, para que se torne parte da adoração do irmão. No entanto, algumas pessoas têm recebido a mensagem por meio de nosso irmão aqui, como ele não fala o meu nome, não me conhece ainda por nome, eu acho que já deve ter ouvido falar de mim, mas nunca mencionou, e eu mencionei o nome dele pela primeira vez aqui, que muitos irmãos conheceram o nome através dele. Então eu louvo o Eterno pela vida dele, que ele continue a levar o nome de Al com muita saúde, tá? Mas que o irmão tome simplesmente, como eu também, o devido cuidado de não, digamos assim, fazer coisas que venham a manchar o nome de Al, no sentido de falar que vai acontecer algo e não acontecer, né? A gente ora por ele para que, ou oramos por ele para Yahweh responder e fazer acontecer, né? Que ele preferir, mas seja feita a vontade de Yahweh. Mas a gente bate um pouco de frente, não é verdade? Com certos irmãos, que às vezes eu posto bastante isso, vocês já viram no meu canal, enaltecendo a questão de algumas questões, que eu acredito que é desnecessário. É desnecessário nós atentarmos contra o dízimo. É desnecessário, pois o dízimo, uma vez entregue, não é uma heresia bíblica, está 100% respaldado na palavra. E seria de grande utilidade a devolução do dízimo como uma espécie de amor pela obra de Al. Pois eu venho de um trabalho, eu tive origem no Adventismo, um trabalho em que fundado por um grupo de pessoas, e mais tarde continuado por uma mulher chamada Ellen White, com todo o respeito que a gente deve ter por as pessoas, né? E nessa organização, a qual muitos irmãos, até mesmo em Yahshua, malha muito, mas eu sou muito agradecido, porque foi através deles que a minha fé no Criador do céu e da terra nasceu. Eu era um fumante, aos 14 anos de idade eu comecei a fumar, aos 18 anos eu já fumava 2 carteiras de cigarro por dia, até que eu fui encontrado por uma pessoa, uma mulher, uma linda irmã, por sinal, ela talvez me acompanhe por aí, e ela era solteira, eu era solteiro também, só que ela já era noiva, aliás, ela era comprometida, e ela conheceu-me fumando, me ofereceu um estudo, e eu
relutei, mas quando o Criador tem um plano, quem não vem pelo amor, vai pela dor. E aí, foi assim que eu conheci a palavra, como pacientemente me deu estudo, e eu recebi o Evangelho. Recebi o Evangelho, e o Evangelho do Adventismo, eu posso dizer para vocês, alguns falam, é seita, sabe, vai chegar a hora de muitas pessoas, vai chegar a hora das pessoas de lá de dentro, muitos irmãos nossos, adventistas, entrar em contato com o nome de Al e de Alcha. E eu agradeço a todos que foi usado por Yalcha para trazer esse nome maravilhoso, esse nome abençoado. Eu estou até evitando falar a palavra maravilha, porque tem a palavra Mara, né, que significa amargo no hebraico também, né? Tá? E tudo indica que é o nome de uma deusa, maravilha também. Mas queremos dizer para vocês que nós fazemos parte desse grupo Pronome, e defendo a posição, eu defendo posições que alguns irmãos em Alcha, não adianta resistir, não adianta me resistir, porque irei continuar fazendo isso, irei continuar falando de Yalcha, e se eu sou pró o dízimo, sim, sou pró o dízimo, porque o dízimo é uma bênção. Eu entendi que foi uma bênção que o Eterno, através da sua grande benevolência, ele trabalhou. Eu entendi, então o Ial me fez entender que o Criador teve um plano através dos séculos, um plano. Ele começou revelando coisas de tempo em tempo. Até alguns anos atrás ninguém ouvia falar que existia batismo no Espírito Santo, não é verdade? Isso, quando surgiu, era uma heresia. E há alguns tempos atrás também não havia crença no batismo de imersão, já não havia mais. No início houve, no primeiro século, nós sabemos que foi assim que foi praticado, mas depois foi sufocado pela Babilônia, a gente chama assim, né? Todos nós. Então, nós sabemos que algumas crenças que nós temos hoje como base bíblica, apostólica, fundamento dos apóstolos, vieram até mesmo depois de Alcha, ou seja, se tornou mesmo conhecida no mundo ocidental, depois de Alcha. Aliás, o Ocidente só veio existir depois de Alcha. Você sabe o que é isso? O Ocidente é Europa, é América do Sul, América Latina, só veio existir depois de Alcha. Algumas crenças para nós, então, encontramos na Bíblia, na Escritura, porém, veio a Idade Média, veio a Grande Babilônia e sufocou tudo. Então aí nós falamos hoje aqui do nome de Alcha. É profético isso, que isso aconteceria nos últimos tempos. Isso de fato aconteceria nos últimos tempos, a restauração do nome. Mas nós temos hoje grandes problemas. Temos que, eu peço para o irmão me ouvir com paciência quando eu expor minha opinião, porque eu represento o nome de Alcha aqui na região norte do Brasil, Pará, né? Porém, meu trabalho não consiste somente aqui. Quando o Pai me dá a oportunidade, eu viajo para outros estados para nós fazermos o mesmo trabalho. Mas para mim eu sinto que é importante haver realmente uma sede estadual em cada estado, uma sede estadual, para nós recebermos o representante do estado de São Paulo, o representante dos 28 estados. Nós temos hoje no Brasil, não é certo? 28 estados, não é isso? Então precisamos ter representantes nesses estados, quer queira, quer não. Eu acredito que nosso irmão, que tem sido uma bênção levando o nome de Al, também entende essa visão. Temos que ter representantes. A obra de Al está crescendo e estou trabalhando para crescer também. Estou trabalhando para que cresça a obra de Al, cresça a obra de Alcha,
nós precisamos conversar, que é interessante realmente o irmão rever certos pontos que ele prega. Por quê? Alguns pontos como antidízimo, isso não faz sentido. Nós não podemos combater nenhum profeta bíblico, nenhum. Malaquias está sendo combatido terrivelmente nesses últimos tempos. Mas eu não vejo como, não estão combatendo Malaquias em si. Eles estão fazendo o que Ananias e Safira fez. Ananias e Safira não enganou a Pedro, a Cafos, mas sim resistiu a quem? Ao Ruha Rodishua, o Espírito Santo. Então quem resiste Malaquias, ou interpreta Malaquias de forma errônea, está resistindo ao Espírito. Existem irmãos fanáticos defendendo o homem, mas eu queria que os irmãos entendessem que eu, irmão Sandoval, emissário Sandoval, apóstolo Sandoval para alguns, queridos, obrigado, defende a Escritura. Eu defendo a Escritura, para vocês terem uma ideia da forma de eu pensar. Eu defendo a Escritura, e sou pelos profetas. Eu sou pelos profetas, não posso contradizer o que Irmial diz. Irmial falou, isso é registrado em Esdra capítulo 1, verso 1 e 2, ali no livro de Esdra 1 e 2, diz que o Criador falou pela boca de Irmial que Ciro edificaria o templo, a cidade e o templo para ele, a cidade e a casa dele, que é o templo, a mesma coisa. Então, se o Criador não tem interesse no templo, em templo, se agrada, não habita, se faz presente, isso é uma contradição bíblica, escritural, porque durante a Escritura a gente vê o Criador entrando no templo, e a sua presença, que eles chamam lá atrás, né, em alguns lugares chama Shekinah, outros falam glória aí, nome de ídolo, glória nós sabemos, a sua presença, eu falo a sua presença, encheu o templo, nos dias de Salomão, certo? Isso. Então nós não podemos ir contra o que está escrito. Então eu prego Ial, mas eu prego o que está escrito. Ial é contra templo, porque templo feito por mão de homem. Eu digo, bom, aparentemente sim, mas não é o que aparente, o que é realmente é aparente. Ali no livro de Atos 17, 24, Shaul está na Grécia. Quando ele fala na Grécia, ele está falando para os gregos, Atenas, e a cidade estava cheia de templos de seus ídolos. Então ele falou ali que o Pai não habita em templo feito por mão de homens idólatras, porque aqueles homens estavam em plena idolatria. Era um país politeísta. Então o espírito de Shaul dentro de si, a palavra fala que ele se revirava vendo a cidade tão entregue aos ídolos. Então ele soltou essa palavra. Nem ele esperava que essa palavra hoje ia causar esse problema polêmico de crer que nós temos que deixar de adorar o Criador em templo. Isso não faz sentido na história missionária de Shaul. No capítulo 24 de Atos, nós encontramos ele. A palavra fala que ele foi encontrado indo aí ao Shoaleim, ele fala isso, levar oferta e prestar adoração. Ele foi adorar em Shoaleim, tá bom? Depois de 12 anos ele foi adorar em Shoaleim, Atos 24, pode ir lá conferir. Então, quero dizer para você que ali ele fala que não me acharam, ele fala assim, não me acharam em amotinação no templo, não, me acharam já santificado no templo. Então Shaul era um adorador no templo, ele adorava no templo. Pode ler o livro de Atos 24, meu irmão, em Alcha. É dessa passagem que eu mostro para você que Shaul não interpretava Atos 17, 24 como o irmão tem ensinado em Alcha, por aí afora, até onde os vídeos dele alcançam. Eu peço para todos os irmãos do Brasil, em Alcha, ler o Atos 24 e encontrar Shaul adorando o Eterno em templo.
E quando disseram para ele, disseram que ele estava falando contra o templo, ele disse que não, ele negou veementemente. E mente realmente quem disse que ele violou o templo. Ele não fez isso. Não fez isso. Então, nós precisamos pegar Yahshua com coerência, de acordo com as Escrituras. Senão nós vamos criar o quê? Vamos criar um povo mais errado do que os que anunciam o nome pagão, o nome aí de Jesus, que é o nome de ídolo. Pior que anunciar o nome errado é também anunciar outro evangelho que vai além do que Shaul deixou. Shaul fala no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, que se alguém pregar um evangelho que vai além do que ele tem pregado, seja maldito. Se até mesmo um anjo descer do Chamaial, se descer um anjo e anunciar outro evangelho que vai além do que dele recebemos, seja maldito, anátema. Então esse evangelho que critica templo, esse evangelho que fala mal de templo, que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, é maldito. Não é o evangelho anunciado por Shaul, não é. Shaul está falando para os gregos que o Criador não habita em templo feito por mão de homens daquela natureza, porque para Shaul, meu querido, você é conhecedor, sabe que existia dois tipos de homem. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 2 que havia dois tipos de homem, o natural e o espiritual. O espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido, ou de ninguém é julgado. E quem vai julgar? Quem é que pode julgar, fazer julgamento contrário a quem está falando pela Escritura? Existem dois tipos de homem, o espiritual e o natural. E Shaul, aos gregos, não tinha eles como homem dial, como testemunhas dial, mas sim como homens natural. O Criador não habita mesmo em templos feitos por homens de Belial, para adorar Belial e não Ial. Nós lemos a experiência da arca que colocaram nos dias lá atrás no Antigo Testamento, no tempo de Dagon, e Dagon não parou em pé, porque o Criador não habita, nem ele nem o que é dele, habita em templo feito por homem natural, homem carnal, não homem espiritual. Meu querido, minha querida, essa é uma mensagem que eu estou trazendo para o Brasil inteiro. Eu me sinto como Micaias, pregando a sã doutrina. A sã doutrina. Eu tenho caminhado desde os meus 20 anos. Agora eu estou com 61 anos. Não parece? Obrigado. Mas é de bastante estudo, é de muita leitura bíblica, muita leitura mesmo. Eu acredito que eu já li e examinei de capa a capa a Bíblia 40 vezes. Eu não encontro em lugar nenhum essa doutrina de que está sendo anunciada hoje, de que o Criador é contra templo. Isso não é revelação do Pai, isso não procede do trono de Al. Essa doutrina de que o Criador é contra templo feito por mão de homem é uma heresia semeada por Rassatã. Eu diria, não digo nem por Rassatã, pelos adversários, pelo adversário de Al mesmo.
Tu te lembra que o Criador, quando ele quer provar o povo, ele faz o povo, ele envia um espírito, chamado espírito do erro, o espírito, para colher só os escolhidos. Ele põe à prova os que dizem ser crer nele. Lembra de Josué e Yahshua lá atrás? Só os que não largarem a palavra, é a espada, que beberem a água sem largar a espada, irá a guerra. E agora nós estamos vendo muitas pessoas recebendo o nome hoje, nome Yahshua, mas infelizmente, logo em seguida, os mesmos que anunciam ali Yahshua, também, pela permissão do Eterno, para prová-los também, vai lá e fala contra o quê? Contra templo, que nós somos o templo. Não, está errado, apóstolo, está errado falar que ele é o templo. Não, nós somos o templo do Ruha do Pai, verdadeiramente. Mas nós temos como exemplo os profetas, nós tomamos como exemplo os profetas, e não ao que o apóstolo Sandoval fala, ou que o Romilson fala, ou que qualquer outro fala. Está entendendo, meu querido? Vocês não têm que seguir nós, não. Vocês têm que seguir a palavra, a Escritura. E a Escritura mostra os profetas, os apóstolos, os emissários, Cafos, indo para o templo na hora da oração. Atos 3:1. Atos 3:1. Confira. Atos 3:1. E você vê ali, ele na porta do templo, ia na oração. Então, se ele que é o primeiro, o eleito por Yahshua falou para ele: o que ligar na terra terá sido ligado no Shamayal. Tá bom? Então, quero dizer para você, meu querido, que nossos emissários foram os 12, e ninguém pode lançar nenhum outro fundamento senão o dos apóstolos. Está escrito isso. Nós temos que ter nossa fé alicerçada no fundamento dos apóstolos. E aonde está a sua fé? No fundamento dos apóstolos, que é Yahshua, porque o fundamento dos apóstolos é Yahshua. A palavra fala para nós que Yahshua todos os dias estava ensinando no templo. Todos os dias Yahshua ensinou no templo. No livro de Lucas, capítulo 4:16, diz assim: e chegando a Nazirote, onde fora criado, entrou no Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga. E Yahshua frequentava a sinagoga, e era feita por mão de homens. Então, onde está a base para esse irmão, para essa irmã Yahshua continuar com essa heresia, pregando contra templo, contra lugar de reunião feito pela mão do homem? Se o próprio Yahshua ensinava na sinagoga, templo feito pela mão do homem, nós não podemos continuar ao lado de verdade e mentira. Não digo ao lado do irmão. Nosso irmão vai ser nosso irmão, mas é um erro, é uma prática errônea do nosso irmão.
Ao meu ver, para ele pode ser que não seja, mas para ele pode ser que não seja, ou para ela, que está com essa crença de que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, pregado pelo irmão, por um irmão. Não será pregado por mim. Vou pregar Yalcha na internet, mas vou pregar segundo a Escritura, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ficarei no que está escrito, pois está escrito que a gente não deve ir além do que está escrito. A Escritura fala que Yalcha no deserto falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahweh. Eu vou pregar a palavra que procede da boca de Yahweh. Aquilo que não proceder da boca de Yahweh, o apóstolo Sandoval, emissário Sandoval, não irá fazer pregação, apologia, defesa. Por isso que eu agradeço ao Eterno por ter me dado fôlego de vida para levar o nome de Yahweh e o nome de Yalcha. Fica conosco. Você que chegou agora, pode dar o like, se inscrever em nosso canal e continuar conosco. Eu não vou faltar com a verdade com o povo de Yahweh escolhido, porque eu creio que no meio dessa multidão do povo de Yahweh existe um povo eleito, existem os escolhidos, que sabem que nós não podemos aceitar falsa doutrina como se fosse verdade. Nós não podemos lançar por terra as verdades como a Babilônia lançou. Nós já saímos de lá porque lançou a verdade por terra. O Shabat é o dia sagrado para Yahweh. Temos pregado, não é porque não é porque sou melhor que os irmãos. Temos que pregar o Shabat, é do Pai e pronto. Mas nem todas as pessoas podem observar o Shabat. Também não vamos forçar e fazer do Shabat questão de salvação. Esperar o tempo do Pai na vida de cada um. Chegará a hora em que o Pai colocar o irmão por cabeça no trabalho dele, abrir uma porta para ele e para ela. Eu entendo assim. Não vou impedir irmão de ser batizado se não puder guardar o Shabat. Não pode guardar, mas crê, irmão, de coração. Então seja bem-vindo, irmão Yalcha. Esse é nosso irmão. Bom, falei de templo. Por quê? Tenho como base os profetas. No livro de Ageu, o Criador fala bem assim. Ele fala bem assim na palavra, né? Lá na palavra original, né? Ele dá a entender claramente isso para nós. Quem viu esta casa? Pois a honra desta casa, dessa segunda casa, será maior que a da primeira. Ali é um elogio. Ali é um elogio para o quê? Para o templo. Ageu 2:9. Na tradução de Almeida está lá: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não é isso? É a honra da segunda casa será maior que a da primeira. Então eu sei que algumas pessoas querem boicotar meu vídeo, querem boicotar meu trabalho, querem boicotar o canal, querem boicotar para os irmãos não assistirem. Mas eles não estão resistindo ao apóstolo Sandoval, nem o irmão Sandoval. Eles estão atentando contra a Oruha do Pai, o Espírito Santo, assim conhecido. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Essa doutrina contra templo não tem base na Escritura. Ora, se em Esdra 1 e 2, Iá usou a boca de Armial para suscitar Ciro, para edificar a cidade e o templo, está lá, é só conferir
e Armial 1 e 2. Aí veio o irmão que pregou o nome, mas andou pregando errado isso, pregando o contrário. Aí a Esdra 1 e 2. Mais tarde, leu lá, Atos 17 e 24, que o Criador é contra, porque não entendeu a expressão de Shaul. Está escrito na Escritura que as cartas, as epístolas de Shaul, a pontos difíceis de entender, que os indoutos torcerão para a sua própria perdição. Pode ser causa de perdição que estão fazendo aí, pregando contra Ial, porque mesmo contra templo para Ial, porque mesmo nós sendo templo, a Escritura não deu essa autoridade, não nos dá essa autoridade. E Yahshua, ao dizer, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Yahweh, não no templo, nem nesse monte, mas em espírito e em verdade. Ele se referiu à grande perseguição que viria sobre o quê? Sobre o Holial, no seu primeiro século. Porque houve uma grande perseguição, vocês sabem, contra o povo de Al. E o povo foi perseguido. E não pôde mais se reunir na Yahshua durante um certo tempo. Foi devido à perseguição. Então o povo tinha que adorar o Pai, nem lá no templo, nem no monte, mas em silêncio e em espírito. E só em espírito ali, quase que dizendo assim, só em sua casa, em algum lugar que não seja visto, só ele e o Pai. Mas isso foi por quê? Em consequência da perseguição do primeiro século e contra o povo de Al. Você lembra que Shaul saía perseguindo o homem conhecido como Paulo? Era só ouvir falar que tinha um Ialdim adorando o Criador em algum lugar, ele ia atrás, arrastava, conduzia aos tribunais, se resistisse ele matava. É disso que Yahshua estava falando. Não tinha nada a ver. Yahshua nada a ver falando contra o templo. Não existe base disso. Isso é uma heresia, irmão, de colocar essas palavras que Yahshua falou contra o templo, que ele falou contra o templo, contra se adorar em templo, nessas palavras com a mulher samaritana. Não foi isso. Nada disso não. Porque os próprios irmãos de Aldim, está na palavra, Atos 2,46, e perseveravam unânime no templo todos os dias, mesmo após a ascensão, após a subida de Yahshua, e perseveraram no cenáculo, reunidos, perseveravam no templo, sim, até que a perseguição chegou a um ponto que eles tiveram que fazer isso, não adorar em Yahshua mais no templo, a qual Shaul mais tarde, depois de convertido, vocês sabem disso, subiu para adorar, porque dá a entender claramente que no tempo de Shaul podia se adorar também no templo. Ele era um homem que adorava Yahshua, subiu para adorar em Yahshalã, exatamente. Então essa batalha contra o templo não tem fundamento, não no evangelho eterno de Yahshua. Outro ponto aqui é isso, que tem que ser salientado, é que, irmão, não siga o homem, não siga o apóstolo Sandoval como a última palavra, não. A última palavra é de Yahshua, a última palavra é dos profetas de Yahshua e dos emissários. Se eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa, isso prova que eles não eram pregadores contra o templo, não eram pregadores de pregar contra o templo. Atos 2,46. Aí vem um irmão ou vem uma irmã
Ou vem alguém e fala, não, é porque isso, porque aquilo. Irmão, o que você falar, o que eu falar, não vai alterar o que está escrito, irmão. É o que está escrito, irmão, que manda. E ali, você vai falar, foi enxerto de Roma, não foi enxerto de coisa nenhuma. Ali está escrito, irmão. E perseveravam todos os dias no templo. E o que eles iam fazer no templo? Se o pai não estava lá no templo, se o pai não era com eles no templo, como é que o pai não era com eles no templo? Está errado isso. Está errado isso. Essa é uma pregação distorcida de Yahshua. É um evangelho anátema. Se torna um evangelho maldito. Quem prega contra templo está pregando o evangelho maldito de Yahshua. E o evangelho de Yahshua não pode ser, irmão, maldito. O evangelho de Yahshua é o perfeito. O evangelho de Yahshua é o sagrado, é o santo, é o Rodshua. Não pode contradizer a escritura, irmão, nem os profetas. Mas é pessoas que não querem ir para o templo. Agora, por que não quer ir para o templo? Porque não quer pagar o dízimo. O problema de ir para o templo é esse. Não quer pagar dízimo. É uma coisa ligada à outra, não é, irmão? Você percebe isso, irmão Yal? Porque eu sei que tem irmão de Yahshua que não é contra o dízimo. Não é, não. Porque o dízimo é antes dos levitas, é antes de Moshe, de Moisés, é antes de Merúshua. O dízimo é desde os tempos de quem? De Morriu Zadok, que foi ao encontro de Abraham. O dízimo é antes, certo? O dízimo vem antes de Merúshua. Os levitas, os sacerdotes, levita, só vieram existir 430 anos depois de Abraham. 430 anos, quase meio século, quase 500 anos. Então aonde é que o dízimo pertence aos levitas? Irmão, deixa de ser, irmão, teimoso. Tem irmão que é teimoso, quer teimar, dizendo que o dízimo é dos levitas, dízimo é do levita, não quer pagar o dízimo, não quer pagar, quer continuar roubando o pai, quer roubar Yahweh, Yahshua falou para você, dai a César o que é de César, pague os impostos do governo atual, o que é hoje, do seu tempo, e dá a Yahweh o que é de Yahweh, dê a Yahweh o que é de Yahweh. Você está ensinando o povo do pai a roubar, pregando roubo, pregando furto. Não faça isso, meu amado irmão. Se você estava fazendo porque creu, porque alguém pregou para você isso, alguém colocou na sua cabeça, perdoa ele, mas vai para a palavra, irmão. O dízimo é ou não é antes dos levitas? É antes dos levitas, do tempo de Abraham, Melquisedeque morreu de Zadok, como alguns preferem pronunciar os títulos. É antes do rei de paz e de Shalom e de justiça. É antes. Esse rei é antes dos levitas, 430 anos. E foi esse rei de paz, de emuná e de justiça, que tomou o dízimo de Abraham. E tu sabe que ele é Yahshua, tu sabe que é uma forma de Yahshua. Foi Yahshua que tomou o dízimo de Abraham, segundo a escritura. Foi Yahshua que apareceu para Abraham e tomou o dízimo de Abraham. Nunca nasceu um anjo nunca se fez carne.
Alguma vez você viu falar na palavra que anjo se fez carne? Não, ninguém. Nunca houve um anjo se fazer carne. O único anjo que abre a boca na Bíblia e fala com o homem, se dirige para a criação do Pai humana, o homem, é o corrompido Gabriel, né? Que foi corrompido como Gabriel, é o Gaborul. Esse Gaborul é o único anjo que fala, mas ele nunca se fez carne como homem e habitou entre nós. Da forma como somos de fato. Eles apareciam. A palavra fala que eles comiam bolo, carne, mas eles apareciam. E Yahshua se fez carne para habitar entre nós, humanamente falando, uma vez só. Mas ele aparecia para Abraham. Por muito tempo ele apareceu para Abraham. Abraham era amigo, comia com ele. A palavra fala bem assim, que Yahshua disse: Abraham viu os meus dias e se alegrou. Era Yahshua, morreu de Zadok, que apareceu ali naquele momento para Abraham. E quando ele queria aparecer, ele aparecia em forma de anjo, de mensageiro, em forma de mensageiros. Muitas pessoas pensam que um ser celestial tem que aparecer com asa, todo iluminado. Não é assim, irmão. E Yahshua também não apareceu para os irmãos de Emaús com asa, transparente, luminoso. Não, apareceu como uma pessoa e comeu com eles na mesa, partiu o pão. Pega a visão, meu irmão, pega a visão, minha irmã. E Yahshua não apareceu de outra forma para os irmãos de Emaús, e não entrou na mesa lá com eles e comeu o pão com eles depois de ressuscitado, hein? E Yahshua pode aparecer como ele quer e comer pão e fazer isso, fazer aquilo como ele queria. Aquilo que o Pai faz, temos que estar atento. Tem irmãos que estão confundindo irmãos. Tem irmãos que estão confundindo, ao invés de esclarecer aos irmãos, está confundindo irmãos e irmãs inocentes. Irmão, você confunde, sabe quem? Você confunde ignorante, que não conhece não conhece Yahshua, mas não o emissário Sandoval, não homens como a mim, nem mulheres com a experiência que o apóstolo tem aqui. Tem mulheres sábias de Yahshua, que não vai se deixar levar por essa doutrina contra templo, contra dízimo, não vai se deixar levar. E serei, e estou aqui, e seremos resistência a esta pregação contra templo, casa espiritual feita pela mão de homem de Al. E Al é contra templo feito para adorar ídolos, como era dos gregos lá. Nós já vimos aqui que Al falou por Ageu: vai, corta madeira, faz da minha casa que eu me alegrarei. Leia lá, Ageu só tem 3 capítulos, leia lá no capítulo 1, 2 e 3, lá tu vai ler isso aí. Olha o que Zorobabel foi chamado para fazer lá, para restaurar o templo, porque a casa do povo estava bonita, e o templo estava todo acabado, e o pai irou contra aquele povo.
Como é que o Pai não adora, como é que o Pai não habita em templo, irmão? Espiritualmente falando, é em espírito que o Pai habita, irmão. É em espírito, igual o Filho, Yahshua. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você não vê Yahshua, mas você sente a presença dele. A presença de Yahshua é sentida. Essa é a fé de Abraham. Essa é a fé de Yahshua. É a fé de Yahshua que o apóstolo Sandoval prega no canal, aqui em vídeo. Aqui você aprende a enfrentar falsos profetas. Quando o irmão estiver pregando a verdade de Yahshua, estou junto. Opa, ó, bater palma. O irmão está pregando a fé em Yahweh, a fé em Yahushua, a fé em Yahushua, a fé em Yah. É a mesma pessoa, irmão. Você pode me chamar de Sandoval, ou pode me chamar de Sam, pode me chamar de Val. Eu entendo que você sabe que o meu nome é Sandoval. Você quer usar a forma curta do meu nome? Me chama de Sam. Quer me chamar de Val? Aminal. Sim, irmão, tem Val no meu nome. Quer me chamar de Sam? Sim, irmão. Quer me chamar de Sando? Sando. Ei, Sandô. Aminal. Pega a visão, meu irmão, para com isso. Nós estamos todos na mesma visão. Iau, Iá, Iauhu, Iahu, Iahushua, Iauhul, Iahu, Iau. Tudo é o mesmo nome, meu irmão. Para de guerrear entre nós. Vamos fazer um grande trabalho no Brasil. Vamos fazer um grande trabalho, uma grande convenção. Vamos ter templo em todo o Brasil. Fazer sede nacional para todos os obreiros de Yahshua, todas as obreiras de Yahshua, pastoras de Yahshua. Eita, aleluia! Breve nós vamos ter, irmãos, convenção de pastoras de Yahshua. São excelentes mulheres guerreiras, são verdadeiras Déboras espirituais, as pastoras missionárias, diaconisas de Yahshua. E Yahweh não faz acepção de pessoas. Compreendeu, meu irmão? Esse é o evangelho eterno, o evangelho que desceu do Shamayal. E Yahshua dá autoridade. A mulher, ela tem que ficar calada na igreja, na casa do Eterno? Tem que ficar calada. Não permito que a mulher ensine? Não permito. Quando eu estiver ensinando. Essa é a visão de Shaul. Pega a visão. Quando ele estava falando, não queria ser interrompido. As irmãs sabem que as mulheres falam bastante, né? Mas tem homem que fala bastante também, igual, né? Mas a gente vê Áquila e Priscila junto ali, ó. Áquila e Priscila. É só tu ler lá no livro de Romanos, capítulo 16. Você vê eles falar Sauda, Júlia, Sauda, aqueles nomes, né? Romanos 16, tem uma lista ali, só de mulheres, ó, e varões. E as mulheres estão interagindo com os homens no primeiro século já ali. As mulheres não são impedidas de falar de Yahshua. Aí agora, né? Não, as mulheres não podem ter participação, não podem ser ungidas. Pode e deve. Lugar de mulher é onde Yahweh quer e elas querem também, e elas quiserem. É lugar de mulher onde Yahweh quer e elas quiserem estar. Pode pedir, irmãs, que Yahweh vai colocar você na sua cidade, vai te ungir lá, você vai ser pastora. Nós temos irmãs pastoras hoje, que é uma bênção, ganhadoras de alma para Yahshua. E aí tem irmãos que é o quê? Não, vai ser contra. Irmãos, você está sendo contra o crescimento da obra de Yahshua, está sendo contra o crescimento da evangelização. Pega a visão aí, ao agir assim. O dízimo é para dar a força, irmão,
para manter obreiros em terras estrangeiras, brasileiras, em estados brasileiros, manter obreiros e abençoar irmãs, órfãos, viúvas, pobres, necessitados. Por isso que tem que ser dizimista, tem que devolver o dízimo, não é para os levitas, é para a obra de Al, para que haja mantimento. Ele falou: na minha casa. Ah, mas os dízimos, você não é levita. Olha o que diz para mim, dizem para mim assim: você não é levita para receber, tem que ser levita. Você fala: irmão, onde é que está com a cabeça, irmão? Leia Cânon de Galute 5:10. O Criador fala lá: digno és de abrir o livro, porque com teu sangue compraste homem de toda a terra, tribo, língua e povo, e fizeste sacerdote para Ial, teu Altíssimo. Ial comprou homem de todas as nações. Não é necessário ser levita para ser o quê? Um mensageiro de Ial. Pegou a visão? A Cânon de Galute 5:10. Não estou inventando não, irmão. Vai lá para a Cânon de Galute 5:10. O pai comprou homem pelo sangue, com o sangue do filho dele, do unigênito, do profeta. E Alcha também comprou homem de todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, meu querido, você lê Apocalipse 5:10 e não fala que para receber dízimo, para ser sacerdote, tem que ser levita mais. Não fala mais isso não. Isso é, você vai passar por tolo. Por tolo. Tu tá vendendo um peixe que tu comprou, um peixe estragado no mercado. Tu comprou peixe estragado. Te deram um peixe estragado. Então não faz isso não. Prega a sã doutrina. E Alcha comprou homens, todas as nações. Você pode ser um desses. Você pode ser um emissário de Alcha hoje, um pastor. Ah, mas não pode ter pastor, porque Ial é que é meu pastor. Irmão, que loucura, irmão. Olha aí, irmão, pregaram isso aí. Quem foi que pregou isso? Quem pregou o nome de Alcha. Quem está pregando o nome de Alcha até hoje está pregando contra pastores, dizendo que não tem pastor não. E os dons espirituais que Alcha levou cativo ao cativeiro, Efésios 4, o próprio Shaul falou, capítulo 4, versículo 8 a 11, subindo ao alto, disse Shaul, pelo Ruha do Pai, né? Subindo ao alto, levou o que? Cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, uns para apóstolos, primeiramente apóstolos, no caso o apóstolo Sandoval é um reconhecido, eu sou um. Por quê? Pelo homem, porque eu tenho um registro de um ministério. O ministério do apóstolo é registrado, não é ilegal não, é registrado por Ial, é registrado por Ial, reconhecido em cartório. Então, pela lei da terra, pela lei do meu país, o meu Brasil, o nosso Brasil, eu sou um reverendo, oficializado pelas leis brasileiras, para anunciar o evangelho, não o evangelho maldito, mas o evangelho eterno, aquele pregado pelo anjo do Apocalipse 14, verso 6. Olha o que Elhanan viu um anjo voando pelo meio do Chamaiá, o céu, né? Tendo o evangelho eterno para proclamar a toda nação, tribo. Dessas tribos aí, essas tribos não é as 12 tribos de Alchuru não, é toda nação, toda tribo onde houver, no mundo inteiro, línguas e povos. Esse evangelho de Yahshua, o evangelho original com o nome de Yahshua, Yahushua,
É o evangelho eterno. Que o anjo, que Elhanan, o profeta, Elhanan, enquanto apóstolo e profeta, viu o anjo voando pelo meio do chamaial. Deveria ser pregado em todas as nações. Aí o irmão fala que não tem que ser apóstolo mais hoje. Não tem que ter apóstolo, não. Então, para que o Eterno deixou o dom de Efésios 4? Levando ao alto, no primeiro século ele subiu. Levou o cativo, subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons, primeiramente para apóstolos. Continuaria tendo apóstolos. Continuaria. A obra de Alcha não parou, não, irmão. Ela continuaria até o dia de hoje, e continuará até os dias finais. Isso é mandamento. E deixou dons aos homens, para apóstolos, para evangelistas, para profetas, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo a edificação do corpo de Alcha. A edificação do corpo. Efésios 4 fala 9, verso 12 fala que essa hierarquia deixada é para edificação do corpo. Aí vem o irmão e prega contra a hierarquia. Aí vem o irmão e prega contra a hierarquia, irmão. A hierarquia de Alcha. Não tem hierarquia. Nós pregamos contra a hierarquia. Irmão, você é conhecedor, irmão. Tu és conhecedor porque tu fica falando heresia, irmão. A hierarquia, olha lá, irmão: apóstolo, profeta, evangelista, pastores, diáconos. Estevão era diácono. É uma hierarquia, diácono. Mestre é uma hierarquia. Profeta bíblico é uma hierarquia. Pastores é uma hierarquia. Apóstolo, hierarquia. E aí vem o irmão, que eu não vou falar o nome, pregou para você contra a hierarquia, que não tem que ter pastor. Lá no chamaial tem hierarquia, irmão. Tem arcanjo. Tem. Tem arcanjo. Tem o que? Serafim. Adoração. Ministério. Lá tem ministério, ó. Ministério de arcanjo. Ministério de adoração. Serafim. Ministério de guardiões, querubins. E mensageiro de anjo. 4 hierarquias lá em cima. 4. Eu estou falando heresia? Que lá no céu não tem hierarquia? Tem ou não tem? Se você é homem de Alcha, admite. Se você é mulher de Alcha, admite. Se você é um jovem de Alcha, admite. Anjo é maior que arcanjo? No conceito espiritual, os anjos são os membros da igreja. Os membros, pode ser qualquer membro. Está entendendo? Os membros do céu. Anjo é um membro do céu. E a palavra fala que nós seremos semelhantes aos anjos, né? Na ressurreição seremos semelhantes aos anjos. Nós que servimos a Yahweh seremos semelhantes. Meu querido, estão pregando o evangelho anátema. Esse evangelho contra templo, contra dízimo, contra hierarquia, é o evangelho maldito. Você não caiu em si, não percebeu? É o evangelho maldito. É um evangelho sem responsabilidade. É um evangelho sem coerência com a palavra. E Alcha falou essa palavra: muitos virão em meu nome, nome de Alcha, e enganarão a muitos.
Se eu fosse um desses, eu teria muitos seguidores, hein? Eu poderia dizer que eu teria muitos, mais do que todos. Mas os profetas de Baal sempre foram mais, os falsos profetas sempre foram maioria na história. Louvado seja Yahweh por isso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A verdade nunca teve com a maioria, sempre teve com a minoria, como Micaias. Micaias se viu sozinho ali, não foi? Todos os 400 profetas estavam a favor, estava contra ele, e ele perseverou. E assim eu persevero, como Micaias em seus dias. O meu canal é o que menos tem seguidores, você já percebeu? Meu canal, o canal do Apóstolo Sandoval é o que menos tem seguidor, menos tem inscrição, porque eu prego a verdade, e a verdade não é aceita nesse mundo, irmão. A verdade é rejeitada. Só os escolhidos são poucos. Está escrito, não temos, pequeno rebanho, porque Yahweh se alegrou de dar o reino. Existe um pequeno rebanho. A maioria que prega Yahweh, quando a coisa pegar, quando surgir mesmo a perseguição, né, irmão? Quando vier aquele momento mesmo, vão tudo deixar Yahweh, vão tudo virar casaca e ficar ao lado de quem? Da grande Babilônia. Vamos negar a fé, irmão. Mas nós não. Nós estamos aqui firme e forte, anunciando Yahweh nos estados afora do Brasil, junto com você, minha irmã. Eu sei que você não vai negar a fé, eu sei que você não é uma dessas. Você pode ter sido enganada, porque não tinha ninguém pregando o dízimo, não tinha ninguém defendendo o templo. Aí o pai levantou o apóstolo Sandoval para isso, e alguns irmãos já estão caminhando para o lado do irmão Sandoval, do apóstolo Sandoval. Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Faça do meu canal seu momento, seu lugar de fortalecimento, porque nesses canais aí fora, até a vinda de Yahushua, a vinda de Yahshua, já foi pregada várias vezes, e nunca aconteceu, e nem vai acontecer assim. Não é verdade? Irmão, amado, seja bem-vindo. Aqui nós só prega baseado na palavra. Se você gostou desse assunto, dê um like, se inscreva no nosso canal e continua seguindo o apóstolo. Primeiro segue Yahshua, tá? Segue Yahshua na vida do apóstolo, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Até mais.